Olá, esse é o podcast 2 com o tema do ciclo do oxigênio. Meu nome é Giovanni Vieselli. Para começar aqui, eu gostaria de trazer uma curiosidade para a gente debater, que é a questão do oxigênio ser algo muito recente no nosso planeta, né? O planeta Terra tem mais de 4 bilhões de anos, e se a gente pensar que o oxigênio é algo que surgiu há cerca de 2 bilhões e meio de anos atrás, então ele é algo relativamente novo para o nosso planeta. Obviamente, nessa época, não existia vida, né? Vida que dependesse de oxigênio para a existência. Bom, e nessa época, o planeta era repleto de CO2, né? Dióxido de carbono. Bom, e o CO2 é um gás que está diretamente relacionado ao efeito estufa e ao aquecimento do planeta. Com as primeiras cianobactérias surgindo, também surgiu-se a fotossíntese. E assim ocorria essa utilização do CO2 e uma liberação de oxigênio. Foi aí que a gente começou a ter a primeira quantidade de oxigênio no planeta. Obviamente no começo bem menos do que se tem hoje. E se a gente pensar naturalmente, né, quanto mais oxigênio se tinha no planeta, maior concentração de oxigênio, obviamente a concentração de CO2 foi diminuindo. E esse aquecimento foi diminuindo, né, o que causou em um momento que a Terra fosse esfriada ao máximo, se tornando praticamente, né, uma bola de neve, o que fez com que o planeta ficasse por alguns anos congelado pela diminuição do CO2 e o aumento do oxigênio. E para que o planeta voltasse à sua temperatura natural, que a gente tem hoje, foi necessário uma atividade vulcânica muito grande, porque os vulcões, eles basicamente captam o dióxido de carbono, né, o CO2, que está presente no subterrâneo, embaixo da Terra, e, e com a sua atividade vulcânica, ele faz com que esse CO2 volte para a atmosfera, que causou, né, que fez com que o nível de CO2 aumentasse novamente, o efeito estufa aumentasse, esquentando o planeta como um todo novamente, né? O que foi extremamente importante, né? Obviamente, para a continuação da vida no planeta Terra. Olá, meu nome é Matheus Viana e vou continuar falando um pouco sobre o que o Giovanni falou. Então, em relação aos níveis de CO2 e os níveis de gás carbônico na atmosfera, lembrando que o efeito estufa é um processo natural, né, do nosso planeta, mas tem algumas coisas que nós andamos fazendo, a sociedade como um todo, que potencializou e acelerou esse processo. Um deles é por volta ali da primeira revolução industrial, com a utilização do carvão como principal fonte de energia. Isso potencializou as emissões de CO2 por conta da combustão desse combustível e piorou ainda mais na segunda revolução industrial, com o descobrimento das fontes de energia como o petróleo, proveniente de combustíveis fósseis. E todo esse CO2 liberado vai sendo acumulado na atmosfera, intensificando ainda mais a temperatura do planeta e ocasionando diversos problemas, tanto na questão econômica, tanto na questão da saúde das pessoas. E isso acontece e vem acontecendo há muito tempo. Nós temos um aumento exponencial de toda essa temperatura do planeta e da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Isso influencia diretamente na fauna, na flora, no ciclo da água, no ecossistema do nosso podcast. Isso foi só algum dos fatores que o ser humano conseguiu agravar e continua agravando
do funcionamento normal do nosso planeta. E se não for tomadas sérias atitudes em relação a isso, o mundo, de uma forma geral, vai começar a caminhar para uma decadência e cavar sua própria cova.